A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. 1 hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Olá, amigos. Futebol em Rede. Venha pra rede você também. É mais uma edição nesta quinta-feira, à tarde aqui em São Paulo, um pouco mais das 5 da tarde. A cidade começa a se mexer, muita gente indo para casa. E você aí conosco na TV da internet, a AltV, altv.com.br. E hoje você também nos acompanha, além do canal AltV, pelo Facebook da AltV. E também nas emissoras de rádio que formam essa rede. Futebol em Rede, venha para a rede você também. Rádio Venceslau, a M610 de Presidente Venceslau, Rádio Coluna FM 87,5 de São Roque e Rádio Difusora M750 de Taubaté. A todos vocês, venham conosco aqui para a rede. E olha, mande também a sua mensagem se você quiser conversar com a gente, fazer alguma pergunta. E hoje mudou o número do nosso WhatsApp. Hoje será o 96927 111123. Vou repetir para você, 96927 1123. Venha para a rede você também. Ou como eu disse, pelo Facebook da AltV. Olha, ontem muita movimentação no futebol brasileiro, internacional, meio de semana agitado. Não teve campeonato brasileiro, que volta agora no fim de semana com jogos importantes, principalmente aqui para os clubes de São Paulo. Uma manchetinha a respeito do Corinthians. A panturrilha do Jô afasta do jogo domingo em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Isso é um problema que o Carille vai enfrentar. Jogador contundido é normal, mas a pergunta que choca é a seguinte: quem vai jogar no lugar do Jô? O Casim? Ou é melhor jogar com um centroavante que não seja centroavante? Ou até mesmo com um homem a menos? Porque olha, o Casim, eu jogo mais que ele de sapato e na chuva. E olha, você já ouviu muitas vezes a gente aqui da imprensa, da chamada grande imprensa, falar aqui em São Paulo e no Brasil, na América do Sul, né? A gente é cordeirinho europeu, gosta, é vira-lata do futebol da Europa. E a gente fala, não, tudo lá é perfeito. Lá não mandam o treinador embora. Pois hoje o Bayern Munique mandou embora o Carlo Ancelotti, que é um excelente treinador, porque perdeu para o Paris Saint-Germain, começou mal a Liga dos Campeões, ou é a primeira vítima de Neymar e companhia. E o Bayern, que é um time que troca pouco de treinadores nos últimos 20 anos. Ao contrário do que andaram dizendo aí nas redes sociais, não foram apenas 4 trocas, não. Foram 11, mas mesmo assim, na média, é pouca coisa. É, rapaz, o Ancelotti está na praça. Se algum time brasileiro quiser, ele é ótimo treinador. E apenas mais uma manchetinha sobre o Palmeiras, que joga sábado à noite contra o Santos. Na sua arena, o Ricardo Goulart foi procurado pelo Alexandre Matos, mas ao que tudo indica, prefere ficar ou no Ganzu ou realmente vai para a Europa. É claro que se tiver proposta. Eu não vejo o Ricardo Goulart, por exemplo, jogando no Barcelona, no PSG, no Real Madrid, e está ganhando bem na China. Vamos aguardar. Fábio Seródio, boa tarde a você, boa quinta-feira. Quais são os seus destaques aqui no Futebol em Rede? Venha para a rede você também. Lógico, eu não sei se você percebeu, camisa azul, que homenagem ao Cruzeiro, parabéns, campeão da Copa do Brasil. Na verdade, o vencedor foi o Mano Menezes. Eu vou falar muito a respeito desse assunto. Ninguém quis ganhar de ninguém. A única emoção no jogo entre Cruzeiro e Flamengo no Mineirão foi uma falta que o Guerreiro bateu, a bola foi na trave. E depois, quem tem goleiro, tem goleiro. Quem não tem, pula sempre no ar. Aí o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Mas foi justo. Eu até acho que merecia mais do que o Flamengo. Além desse assunto, Cruzeiro, que já está na Libertadores da América em 2018, a Conmebol anunciou o calendário e a Conmebol agora sonha com um jogo único na decisão final da Libertadores. É quase que uma Liga dos Campeões. Foi uma tentativa. Dizem que Miami quer, dizem que São Paulo quer, também. Bom, vamos ver o que acontece. Mas para o sonho se tornar realidade, vai precisar fazer a reunião na Conmebol para mudar o regulamento da competição, porque lá estão previstos 2 jogos na final da Libertadores da América. Você falou a respeito da queda do Ancelotti, quer dizer que o trio MCN
implodiu o Bayern de Munique. 3-0, né? E todo mundo saiu feliz, Daniel Alves fez Todo gol, mundo não. o Neymar fez gol. Não, Tem na vida. mas o alemão é frio, né? Dizem isso, né? mas- Se bem que o Rummenigge foi um grande jogador, inclusive hoje é o presidente do Bayern, não quis saber, né? Eu acho o alemão quente depois de 7-1. É verdade. Mas é 7-1 só uma vez da história, né? Mas você quer outro? Nunca tinham vencido o Brasil numa Copa do Mundo. Eu acho que a diferença do Brasil para a Alemanha não é de 7 gols, nem era na ocasião e também não é agora. E o técnico foi mandado embora. Você acreditou naquele abraço afetuoso do Neymar no Cavani? Aquela mãozinha, dá a mãozinha aqui. Vamos para a torcida. Você acreditou? Você acreditou nisso? Eles deram a mãozinha. É. Aliás, o Neymar fez um gesto bonito durante o jogo contra o Bayern de Munique. Deixou o Cavani bater uma falta. Para você ver, eles estão se entendendo. Eu acho que as estrelas ainda estão em pé de guerra. Tem estrelas, astros, tem também algumas coisas aí que tem que ser explicada mais no futuro, né? Tem alguns cometas também. Agora, é um time muito forte, essa que é bem na verdade. E a gente vai falar também sobre isso, algumas perguntas chegaram a respeito desse tema. A Karen Eckmeier está fortemente gripada e não pôde comparecer em frente às câmeras. Mas vai dar um sustentáculo atrás das câmeras, recebendo as nossas mensagens, melhoras a ela, sabe como que é? Lógico. Estamos na primavera, não é mais a hora de estar gripada, mas de qualquer maneira a gripe acomete qualquer um a qualquer tempo. É também essa cidade poluída em que nós vivemos. E o Vander Luiz vem já, após o nosso intervalo. Ele é um repórter, um comentarista itinerante. Em cada programa ele fala de uma situação geográfica, é claro, diferente. Hoje ele vem com um estúdio diferente. E já ele vai falar a respeito dessa decisão da Copa do Brasil, que teve o Cruzeiro campeão nos pênaltis, merecidamente. Parabéns ao Cruzeiro e ao Mano Menezes. Até já. Venha para a rede e você também. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em Rede para você, venha para a rede você também. Uma informação sobre seleção brasileira, com a contusão do Felipe Luiz, do Atlético de Madrid. Contundiu Felipe Luiz. Ele chamou São Jorge. Chamou Jorge, jogador do Flamengo, O que está acontecendo? que é bom lateral esquerdo, já atuou uma vez com o Tite na seleção, mas hoje está no Você Mônaco. está assistindo jogos do Mônaco? Na verdade é o seguinte, Fábio Cerotti, você tem que entender. Gemerson não está jogando nada. Era para chamar a temporada passada. É verdade. O Jorge, Mas, olha, você devia saber, com a experiência que você tem, Cerotti, que se o cara pega um navio, ou mesmo um avião, e atravessa o Atlântico, ele já faz um bom estágio a favor da seleção brasileira. Porque jogou na Europa, não jogou na Europa, é mais fácil chegar. Agora, eu acho que o Jorge é bom jogador. E já esteve uma vez com o Tite, não é a primeira vez. E tem mais uma coisa, para esses 2 jogos finais aí das eliminatórias, o Brasil já classificado. O Tite, na verdade, o ano que vem só vai ter um jogo amistoso para fazer teste. bota um banquinho. Não, também não pode. É a seleção brasileira. Cerotti, e daí ele vai fazer um teste agora, vai testar alguns jogadores. Acho até que podia fazer uma equipe alternativa, mas aí há também contrato com televisão, grade de TV, contrato com patrocinador, também não adianta. Então você tem que fazer alguma coisa séria. E já montando um time
time visando a Copa de 2018. Portanto, eu acho que ele vai apostar nisso também e vai ver como é que o Jorge se porta aí, treinando com os demais jogadores, até porque o Marcelo é o titular absoluto da lateral esquerda, embora seja órfão também do 7-1 da Alemanha em Belo Horizonte em 2014. Mas falando em Belo Horizonte, ontem, Mineirão lotado, eu até achava que ia ter jogo, ia ter uma grande chance, ia ter grandes chances dos dois lados. A festa foi bonita, mas foi do torcedor. Faltou jogo. Eu acho até que o presidente da CBF devia pegar essa veia. Mas ele foi ontem. Não, mas ele é, mas lá ele é o mentor. Lá não tem que fazer alfândega. Ele podia, já que ele tem essa veia artística, ele podia ir para ajude. E o filho dele não acabou não entrando lá no Conselho do Palmeiras, hein? Não? Não. Pô. Tá vendo só? Ainda há De esperança. festa ele entende. Ainda há esperança. Mas o nosso Vander Luiz, em algum lugar sabido e encontrado... Entre o Pacífico e o Atlântico. Foi para o Atlântico, perto da seleção brasileira. Vander Luiz, seu primeiro destaque é a Copa do Brasil, aqui também em Futebol em Rede. Oi, Quartarolo, boa tarde para você, boa tarde para o Fábio Seródio. Vamos com mais esse bate-papo aqui. Olha, eu gostaria de começar falando dessa decisão do Cruzeiro contra o Flamengo. Parabéns ao Cruzeiro campeão. E mais uma vez a gente teve uma decisão por pênaltis. E eu lembro muito bem, Quartarolo, quando o Palmeiras decidiu o título da Libertadores da América, 1999, e o primeiro jogador que cobrou pênalti naquela noite foi o Zinho. Zinho, seleção brasileira, campeão do mundo, e o Zinho acabou desperdiçando a cobrança. E eu lembro bem que você falou, Quartarolo, a decisão por pênaltis é uma fábrica de heróis e vilões. E o Zinho, por alguns momentos naquela decisão, foi o vilão. Mas aí, Palmeiras que tinha o Marcos, acabou garantindo o título e ninguém lembra do Zinho. Para sorte dele, o pessoal lembra do título, lembra do Marcos e a festa, mas o Zinho poderia ter ficado marcado por isso, né? Ontem o Diego acabou perdendo o pênalti, né? Talvez o jogador mais importante do Flamengo, aconteceu com ele. Eu lembro quando o Ituano foi campeão em cima do Santos também, alguns anos aí, o Anderson Salles era o principal cobrador de pênaltis do Ituano. E ele perdeu o pênalti na decisão, mas poderia ser transformado, né, no vilão, acabou ficando entre os heróis, porque depois o Ituano conseguiu ganhar a decisão. E ontem, mais uma vez, a gente teve isso. E agora com relação ao goleiro Muralha, né? Ele só pula de um lado. Agora tem levantamentos aí, hoje isso é normal, né? Apontando quantos pênaltis o Muralha pegou e ele tem um aproveitamento realmente muito baixo. Mas pênalti é muito complicado. O goleiro ali fica numa situação muito difícil. É claro que ele treina para isso, não é só loteria, mas condenar o Muralha, dizendo que ele foi mal na decisão por pênaltis, eu não vejo assim não. O Diego perdeu o pênalti e o Muralha não conseguiu fazer nenhuma defesa. Agora, por outro lado, teve a consagração do goleiro Fábio. Então, eu acho que é complicado jogar a responsabilidade para cima do Muralha. Tudo bem, vamos pegar o retrospecto dele, os outros jogos, mas por essa decisão não. Tem aquela velha história, né? Que pênalti é algo tão importante que deveria ser cobrado pelo presidente, né? E tem outra coisa também que eu estava pensando aqui. Quando o goleiro está precisando de defesa, é porque alguma coisa não está indo bem. Mas no caso do Muralha, eu saio em sua defesa, o título é merecido para o Cruzeiro, parabéns para o goleiro Fábio e a culpa não foi do Muralha. Pergunta do Gabriel Ribeiro, né? Só de um lado, só vai para um lado. O Gabriel Ribeiro queria saber se o Muralha merece ser titular do Flamengo. Aliás, o Muralha está sendo criticado. Flamengo do Rio. Não é de Guarulhos? O Flamengo é que disse que o Muralha não serve mais. Foi contratar o Diego. A torcida inteira, Flamengo. Foi contratar o Diego Alves, que era um goleiro excelente do Valência, não conseguiu jogar ainda no Flamengo, não pôde jogar a Copa do Brasil porque não estava inscrito. Então não somos nós que falamos que o Muralha não serve. O Flamengo já decidiu isso. E ele realmente, para mim, não é um jogador confiável. Ontem, ele é fraco. Aquele cruzamento na área. Ele bateu com os zagueiros. Sabe? Aí os comentaristas de plantão dizem, não, ele saiu com a mão assim, ele tentou dar um tapa. Aliás, goleiro hoje não segura mais bola. Então, eu acho que ele não merece, respondendo ao Gabriel Ribeiro. Não é ser titular, não merece ser titular do Flamengo. Ele merece, ele tem que trocar o apelido. É goleiro médio, né? Alex Muralha. Não dá. E outra, e Muralha tem que pegar pênalti. Tem que fazer jus ao apelido. Agora, realmente, o que o Vander citou,
O Sócrates dizia o seguinte: durante os 90 minutos, se há um pênalti, o batedor é soberano. O jogador que vai bater é soberano. Mas numa decisão de pênalti como a de ontem, essa fábrica de heróis e vilões que eu costumava falar muito, o soberano é o goleiro. Fica mais fácil para ele. Porque se tiver goleiro é melhor. Exato. E o Fábio, um ótimo goleiro. E o Júnior, acho que comentando ontem pela TV Globo, falou uma coisa que é verdade. Ó, a gente não exige que o cara pegue 5 pênaltis. Mas o goleiro tem que pegar pelo menos 1 ou 2 pênaltis para que outros decidam. E o vilão ontem acabou realmente não sendo o Muralha. Muralha, os pênaltis foram bem batidos, aquela coisa toda, mas ele também não fez muito mais do que podia para tentar, pelo menos, complicar a vida do batedor. Sim, agora o Diego foi o grande vilão. Entenda, por favor. Eu sou batedor. Estou olhando daqui, começou a decisão por pênaltis. Aí o primeiro do meu time vai lá, bate o goleiro, pum, um lado. Aí o segundo do meu time vai, bate ele, pum, pro mesmo lado. O terceiro vai lá, bate, pum, pro mesmo lado. Eu sou o quarto, adivinha o que eu vou fazer? Mas é a estratégia, porque ele pode colocar que estratégia? Cevando o batedor, ou seja, ludibriando. Numa hora ele vai pular pro canto esquerdo, que era o que eu esperava. Mas ele não pulou em nenhum momento. Então, ele admitiu que é uma estratégia e que não funcionou. Mas também admitiu isso que não funcionou. O Alexandre Monteiro de São Paulo, a Eliane também está nos ajudando aqui hoje, trazendo mensagens e perguntas. Quartarolo, com a derrota de ontem, você também, Cerone, acham que o Flamengo vai priorizar a Sul-Americana? Não vai ter outra coisa para fazer. Vai ter o brasileiro para tentar Libertadores. Mas brasileiro. Como não? O Corinthians está a 10 pontos. Não, entre os 4 primeiros vai para a Libertadores. Tá bom. Então não priorizar para ser campeão. Para ser campeão do brasileiro, eu acho que não tem jeito não. Mas pode entrar pelo brasileiro também na Libertadores. Vai entrar um monte. Só não entra o São Paulo. Vai ter G9, mas se bobear dá para dar G9 ainda. De qualquer maneira, a decisão agora vai ser contra o Fluminense nas quartas de final. E é um clássico carioca, tudo pode acontecer. Clássico, a rivalidade é diferente. O Fluminense quer jogar as 2 partidas no Maracanã. Não sei se será autorizado. De qualquer maneira, o mando de um dos jogos será do Flamengo. E daí ele vai escolher. O outro será do Fluminense, mas não sei se será no Maracanã. Já a gente volta para falar um pouquinho mais de futebol, desta ótima decisão da Copa do Brasil. Mais fora de campo que dentro, que faltou futebol. O Wander Luiz já está numa outra localidade, num outro estúdio. Vou falar para você. Dinâmico. A casa dele tem 1.000 metros quadrados. Parece o Alex Muralha. Que coisa, hein? Futebol em rede. Venha pra rede você também. Futebol em rede. Futebol em rede volta já. Ele sempre quis ser um herói. Só que ser um herói nunca foi fácil. O tempo passava e ele estava sempre pronto para ajudar quem precisasse. Às vezes sentia medo. Mas a vontade de ser um herói estava no seu sangue. Em alguns momentos, teve bastante tempo para pensar sobre isso. Ele nunca desistiu de salvar uma vida. Mesmo que às vezes alguém precisasse salvar a sua. De tanto tentar, resolveu se cadastrar como doador de medula óssea, mas descobriu que a cada 100 mil voluntários, só um é compatível. Até que um dia recebeu um telefonema que mudou tudo. Eu sou compatível! Eu vou salvar uma vida! Salvar uma vida pode ser mais fácil do que você pensa. Seja um doador de medula óssea. Você também pode ser um herói. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em rede, venha pra rede você também. Nossos contatos aqui, Rádio Venceslau AM 610 está conosco, de Presidente Venceslau, Coluna FM 87,5 de São Roque também, e a Difusora AM 570 lá de Taubaté. Um abraço a todos eles. Você pode nos ver aqui pelo canal AltV, na internet, a TV da internet, altv.com.br, ou também pelo Facebook da AltV. Nos acompanhe. Ainda sobre esta decisão da Copa do Brasil, as perguntas continuam chegando, e uma que chega agora trazida pela Elaine Nicolai. Falar para você sobre o nome russo, hein? Se a imprensa carioca não tivesse pressionado tanto o Muralha, obrigando o Rueda a escalar um goleiro juvenil no primeiro jogo, Thiago, né?
que se contundiu. Já estava jogando. Será que a sorte do Flamengo não seria outra? A verdade é que ele vinha jogando já. O Muralha já não estava bem. Ele se contundiu. Se contundiu gravemente e não pôde jogar ontem, mas falhou no jogo de ida no Maracanã, entregando aquela bola para o Arrascaeta fazer o gol. Se bem que o gol do Flamengo foi em impedimento também. Mas você queria dar... É isso que é o problema. Você queria falar sobre Mano Menezes? Queria. Primeiro foi justo o título. O Cruzeiro jogou mais, ganhou mais e ainda teve o gol impedido no primeiro jogo da decisão. Quer dizer, no pacotão, parabéns ao Cruzeiro, mas só teve um vencedor, o Mano Menezes. Ele não ganhava título importante desde 2009, quase uma década. O último título importante dele, aliás, foram os 2 últimos no Corinthians. Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Tinha o Ronaldo, mas tudo bem, vai. Foi campeão. De lá pra cá, não ganhou mais nada. Foi pra seleção brasileira, ficou 2 anos na seleção brasileira. Pode até se gabar. Eu ganhei 2 super clássicos das Américas. Ué, é um título pra ele, mas pra ele é um título. Mas serve pra quê? Mas é currículo. Não é. Aliás, ele foi derrubado na seleção brasileira. Essa é outra história, mas eu não ganhei. Quando ele começou a acertar, mandaram ele embora. Aí ganhou também uma medalha de prata. Sim. Jogos Olímpicos, não vale nada. Aí foi pro Cruzeiro. No Cruzeiro, para quem não sabe, ou para quem não acredita, a torcida não vai muito com o bico dele, porque quando ele na primeira passagem, ele resolveu trocar o Cruzeiro pelo dinheiro chinês. Quem não resolveu? Então todo mundo tem um olhinho fechado para ele lá no Cruzeiro. Ganhou. Até ontem. Ganhou, parabéns ao Mano Menezes, campeão pelo Cruzeiro. E diante do Flamengo, onde ele não deixou nenhuma saudade quando passou. O Flamengo estava na zona do rebaixamento. Está aqui nem São Paulo. Aí. Bom, aí o que aconteceu? Ganhou no Cruzeiro, voltou a ser campeão depois de quase uma década e convenceu diante do Flamengo, um time que não guarda muitas alegrias dele. Pô, parabéns. Aí foi o grande vencedor da Copa do Brasil, Mano Menezes. E levou um time que não é meia boca. Meia boca. O Flamengo é melhor. Olha, esse time do Cruzeiro na Libertadores da América... Eu acho assim, eu acho que o Cruzeiro tinha um time pior, mas um técnico melhor. Eu sei que os estrangeiristas da imprensa não gostam de ouvir isso. Porque todo mundo que chega aqui para trabalhar, o cara vem para ensinar, não vem para aprender. O Rueda foi campeão lá na Colômbia. O Rueda, só tem um time. O Rueda tem um currículo pior que o do Mano Menezes, pior que o do Tite, pior que o do Abel, pior que o do Muricy, pior do que um monte de treinador do Brasil. E daí ele chega como salvação da pátria. E ontem ele jogou igualzinho muito técnico brasileiro joga. Com medo, retrancado, largou o Guerreiro lá na frente, se virando sozinho. O Diego não entrou na área só uma vez no segundo tempo. Aliás, há uma pergunta aqui do Henrique Albuquerque sobre o Diego. O Diego, além de não jogar todas as partidas disputadas da Copa do Brasil, ainda teve desempenho irregular nos jogos em que atuou, principalmente nas 2 finais. Não foi injusto dar a ele o título de melhor jogador do campeonato? O problema é o seguinte, que a gente fica imitando coisa ruim. A FIFA tem essa mania, parece que mudou aí, de passar... O melhor do jogo não foi o Juan? Não, aí que tá. A FIFA, na véspera... da final da Copa, ela faz uma pergunta, uma enquete entre jornalistas e treinadores que participaram da Copa para indicar o melhor jogador da Copa. Daí o jogador que vai atuar no dia seguinte, se faz 4 gols, não aparece como o melhor da Copa. Tanto é que o Kahn, que foi vice-campeão e falhou na final contra o Brasil, foi eleito erradamente o melhor da Copa 2002, quando na verdade o melhor da Copa foi o Rivaldo. E o segundo para mim o Ronaldo. Eu sempre digo que se o Ronaldo não vai àquela Copa, ainda assim o Brasil podia ser campeão. Mas se o Rivaldo não vai, não seria campeão. Na minha opinião, é claro. E aconteceu de novo aqui. Agora estão imitando. Antes do jogo, o Diego já tinha sido escolhido como o melhor da Copa do Brasil. Não era melhor esperar terminar e ver o que ia acontecer? Aí ele vai e perde o pênalti. Aí, sabe, a culpa não é só dele, é claro. O time podia ter ganhado no Rio, podia ter ganhado ontem, e tudo bem. Ele perdeu o pênalti e isso realmente foi muito pesado. O Flamengo acabou não sendo campeão também por causa disso. E ele realmente não jogou bem nas finais. Aliás, o Diego, daquela geração do Robinho, ele apareceu como um jogador extraordinário.
foi para a Europa, ele nunca foi o grande jogador que a gente esperava. É mais ou menos o que aconteceu. O Robinho foi? Não, também não. Guardadas as devidas proporções, foi mais ou menos o que aconteceu com o Hernandes do São Paulo, com o estado de São Paulo. Era para ser muito mais do que foi. O Robinho também era para ser muito mais do que foi. E o próprio Diego. Daí o cara volta para o Brasil ganhando os tubos com um nome que não conseguiu. Porque o cara, é uma coisa o Messi está jogando na Espanha. Aí ele resolve voltar para a Argentina, mas ele traz um currículo pesadíssimo. Ele vem num avião e o currículo vem em outro, tem tanta coisa. Aí tem um monte de jogador que vai para a Europa, continua na mesma M, não evolui, não aumenta, não melhora o seu currículo. E o que acontece? Vem aqui acabar a carreira no Brasil, ganhando muito e atrapalhando talvez até o aparecimento de novos jogadores. Eu concordo com o Albuquerque. Realmente ele falhou nos 2 jogos finais quando mais precisar. Porque o negócio é o seguinte, se você tem um jogador desse nível, ou pretensamente desse nível, você espera que ele decida o jogo para você. É a hora dele decidir. O que não pode é esperar que o Márcio Araújo vá resolver. Não. E o Rueda Gênio fez mudanças fantásticas. Ele resolveu em determinado momento do jogo. Agora precisamos ganhar, pois o Paquetá. Mas aí que tá, é a mesma coisa do que a gente vê aqui. É a mudança de sempre. Se é um brasileiro... Não que uma mania. Mas aí depois não vai falar dele. O Paquetá jogou contra o Cruzeiro no primeiro jogo e fez um gol, impedido, mas fez. Aí ele pensou assim, preciso de um coelho na cartola. Paquetá. Quando errou. Aí... Então, mas aí que tá. No primeiro jogo no Maracanã, ele escalou o Márcio Araújo, que todo técnico que passou pelo Flamengo e escalou, foi criticado. A frase era a seguinte... Ele já estava machucado. Mas tudo bem, mas tinha outro. Esse cara não conhece futebol. Onde já se viu escalar o Márcio Araújo? Chegou o Rueda e escalou o Márcio Araújo. Não, mas é estratégia. Tem que fechar o time, então ele escalou. Esse negócio de estratégia aí... Aí ontem... O caixão de um lado é estratégia. Ontem, Paquetá... Porque deu certo no primeiro jogo, botou de novo. Quer dizer, é igualzinho o que tem aqui, gente. O futebol não tem tanto segredo assim, não. E outra, não adianta trazer técnico estrangeiro por trazer. Então vai buscar o Guardiola. Aparece um louco aí, ó. O Ancelotti está na praça, vai lá contratar o Ancelotti. Garanto que é melhor que o Rueda. Vou ligar lá para a Moca, falar para o Juventus contratar. Juventus é um time que ele já conhece, porque ele é italiano. Vou falar para você. Bom, ó. Quer dizer, então, do Cruzeiro e Flamengo... acabou. Só agora tem Libertadores da América. Libertadores. Quero só lembrar que já tem um monte de time classificado para Libertadores. Só o Cruzeiro não, hein? Boca, e corre o risco de ter Tevez de volta. Esse é bom Ele jogador. não se adaptou aos chineses. O Boca, o River Plate, Estudiantes, Racing, Banfield, isso tudo só da Argentina. Tem o The Strongest da Bolívia, tem o Melgar do Peru, do Chile, Universidade de Chile, da Colômbia, Atlético Medellín. Por que será? Quer dizer, já tem um monte de clube classificado para a Libertadores da América em 2018. Pelo nível dos argentinos, promete ser um pouco melhor. Aí, eles resolveram fazer uma decisão única. Eu acho legal. Tô imitando, mas tudo bem. Tudo bem, mas eu acho legal. Tá bom, mas lá os caras saem no tapa para ter decisão. Aqui... Já começou a... Você vê, a próxima decisão dessa liga aqui, Liga dos Campeões, que começou na Europa, será em Madrid. No campo do Atlético de Madrid. Já está definido. Mas já está definido. Você já sabe onde vai ser a final. Agora, se o Atlético de Madrid for até a final, ele joga em casa. De qualquer maneira. Se não for, ele vai assistir a final na sua casa e vai lotar, vai ser uma festa. O problema da Libertadores é que o campeonato está inchado. Tem que diminuir. Tem que quebrar o galho. Muito time ruim. É muito time ruim também. Aí o que vai acontecer? Vão descobrir, não acho que não vão conseguir levar a final da Libertadores para Miami, desconfio. Que andaram catando os negros lá que faziam as negociações. Até porque se essa final for para Miami, tem muito dirigente que se for, fica lá. Esse não vai. Mas a final seria dia 1º de dezembro em Miami. Puxa, ideal para compras de Natal. Olha aqui, mais uma pergunta ainda sobre Copa do Brasil, para a gente encerrar esse tema. Pergunta do Paulo César Gonçalves. A final da Copa do Brasil foi um jogo fraco, foi mesmo, e sem emoção. Podemos dizer que é reflexo do excesso de jogos ou é desinteresse por esse torneio? Desinteresse não seria, né? Porque chegou à final, né? Primeiro tem o regulamento que foi mal feito,
Os caras fazem uma janela no meio da competição, aí depois não pode entrar jogador que foi contratado. Não, e muito tempo de um jogo para outro. Muito tempo de um jogo para outro. Realmente algumas coisas poderiam ser aprimoradas, mas eu sou obrigado a reconhecer. O show antes foi lindo. Lindo. O Júnior carregando a taça junto com o Sorinho. Como tá feio o Sorinho, bicho? Meu Deus. Vai lá o Júnior. A gente não pode falar. Luzes, pá, pá. Eu me senti em outro mundo. Você sabe o que eu acho mais gozado? Aí começou o jogo, eu falei, não, eu tô no Brasil mesmo. Você sabe o que eu acho mais gozado? Por exemplo, o Júnior, o Léo Júnior, hoje comentarista da TV Globo, eu tenho um grande respeito por ele, porque ele foi um jogador extraordinário, certo? Você sabe que eu tive um... Campeoníssimo. Não, joga demais. A Fer. Ele foi contratado como técnico... A Fer da dupla interpretação. Não é o que você pensou. 3 jogos. Ele foi, então, tava lá. Aí estreou contra o Vitória em Salvador. Na estreia, o deixaram entrar na concentração. Fui entrevistar o Júnior pela Jovem Pan, falou, tudo bonitinho. Aí estreou, pum, perdeu. 3 gols. Aí foi jogar com o São Caetano. Eu lembro. Aí pum, perdeu. 3 gols. Aí foi jogar contra o São Paulo no Morumbi. Perdeu. Pum, perdeu. 3 Agora gols. eu vou contar como aí caiu. Aí eu fui conversar com ele. O que aconteceu? Ele falou, não dá. Não dá. Pelo que eu ganho, é muito trabalho. Mas não é assim. Eu falei, peraí, me dá não 10% é só isso, do que você ganha, que se eu ganhar um jogo, vai ser um esculacho. Não, e mais, né? Mas ele é um cara honesto, ele não meteu não, no é Corinthians, fantástico. não. Até como agora, pessoa, fantástico, tem nem o que falar o jogo dele, com o São Paulo terminou, ele tinha um atacante que ele não escolheu, não escalou, uma coisa assim. Aí eu perguntei a ele, Júnior, por que você não fez isso para ganhar o jogo? Ou para tentar melhorar o jogo do Corinthians? Aí ele vira para mim e fala assim, boa pergunta. Eu falei, pois é, e você tem uma boa resposta? Ele falou, não. Aí quando eu saí do vestiário, o dirigente do Corinthians falou para mim, olha, tá fora, hein? Porque se ele não tem boa resposta, ele está fora. Ele tem que resolver isso. Mas de qualquer maneira, o que eu queria dizer é o seguinte, Júnior jogou demais. Foi um jogador craque, um jogador que é respeitado até hoje. Você vê ele bater bola na praia, sabe tudo. Já o Sorin é peladeiro, né? Sorin corria. Mas corria. Tá correndo até hoje. Bom jogador? Não é bom jogador. Podia fazer com publicidade de shampoo. O Cristiano Ronaldo aparece na publicidade de shampoo. Sem cabelo. Imagina o Sorin. E barba ainda, agora barba azul. Futebol em rede. Venha pra rede você também. Volto já. Futebol em rede. Futebol em rede volta já. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em rede para você, venha para a rede você também, estamos com você na internet, a AltV, altv.com.br, a TV da internet, a TV do futuro. Olha, Carlo Ancelotti caiu no Bayern Munique, a gente já falou um pouquinho, passando sobre o assunto. E aí, Vander Luiz, está na Europa também, manda um técnico embora, hein, Vander? Já. Ele tá procurando. Ele fica mudando de estúdio, né? Ele vai. Tá no quarto ou tá na sala? Tá na sala, tá no quarto. A casa é muito grande, né? Parece o Evaristo de Macedo quando foi receber o prêmio lá do Barcelona. Parece que ele achou. Demorou um dia para atravessar o terreno dele. Agora sim, Wander, você ouviu minha pergunta?
Quartarolo, Fábio Cerotti, a gente está de volta aqui e eu estou analisando aqui que o Carlo Ancelotti não é mais o técnico do Bayern de Munique após a derrota de ontem para o PSG de Neymar. Aliás, podemos fazer o seguinte, hein? O Neymar, que tem a grande responsabilidade, agora ele é o condutor do time, tem que ser o ídolo do time, eu acho que já começou a demonstrar isso ontem, essa vitória do Paris Saint-Germain foi maravilhosa e já começa a colocar o Neymar ali como ponto importante, e o Neymar tá começando, né, a deixar ali sua presença. Aliás, né, eu acho que está superada aquela discussão com o Cavani, não teve nenhum pênalti, está todo mundo na expectativa para isso, mas não teve pênalti, e os dois estavam ali, cada um bateu uma falta, depois saíram de mãos dadas e tal. Eu acho que o PSG tem que seguir esse caminho, porque não é só o Neymar que vai ganhar, não é só o Cavani que vai ganhar, todos vão ganhar, mas eu acho que o Neymar já está puxando para ele essa função de protagonista e o que a gente pôde ver no jogo de ontem. Mas eu queria falar aqui do outro lado da derrota, né? E o Carlo Ancelotti não é mais o técnico do Bayern de Munique. E ele ficou 60 jogos no comando. Estava dando uma olhada aqui, ele tem 71,7% de aproveitamento. Aproveitamento realmente muito bom, mas isso não garantiu sua permanência. E aí já vem a informação que o problema é interno, né? O Robin, que está ficando na reserva, já estava chateado também. Então, mais uma vez, demonstrando o seguinte: não basta ser um excelente treinador, não basta ter um trabalho eficiente, não basta ter um retrospecto positivo. Mais do que nunca no futebol a gente percebe que é o grupo, né? E cada vez mais a gente vê isso. O treinador que não tem o grupo ali sob controle, que não está bem relacionado, a situação fica difícil. Então, por mais dinheiro que tem o Bayern de Munique, por mais história que tem o Bayern de Munique, 2 derrotas, né? Perdeu uma no Campeonato Alemão, perdeu na Liga dos Campeões, e o Ancelotti não é mais técnico. Então, não basta ser um excelente profissional, tem que ter relacionamento. E uma coisa que eu falo, hein? Relacionamento humano não é fácil, não. Tanto que a gente vê assim, os partidos políticos, olha, o estatuto do partido diz que nós temos que fazer isso. E pega uma outra entidade, clube de futebol, e sempre falando, olha, o nosso objetivo é esse. Mas, muitas vezes, os objetivos não são alcançados quando se colocam, né, as pessoas. E as pessoas têm que entrar em campo. E quando as pessoas entram em campo, às vezes aquilo que está no papel, no estatuto, acaba não sendo levado adiante. E a gente percebe que muitas vezes isso é no futebol. Não adianta ter um excelente programa de trabalho, ser um profissional extremamente competente, mas faltar o relacionamento. Relacionamento humano. Isso é difícil, hein, Quartarolo? É difícil lidar com o ser humano, ainda mais você imaginando 30, 40 jogadores no mesmo elenco. Mas o problema aí não é só relacionamento. Eu gosto do Bayern de Munique, assisto vários jogos de futebol alemão, e alguma coisa a gente vê que está na cara. O Robin, o Ribéry e o Boateng não suportam ficar no banco de reservas. Quem acompanha alguns jogos da Liga Alemã, da Bundesliga, aí percebe pela cara dos 3 no banco de reservas que alguma coisa estava dando errado. Mas os 3 estão na descendente. Aí, o que acontece, eu até concordo, mas aí o que acontece? Qual foi a contratação bombástica que fez o Bayern de Munique? Aliás, uma contratação inteligente. Pegou um jogador que estava, bom jogador, que estava lá encostado no Real Madrid e trouxe o James Rodrigues, que, na minha opinião, joga muito. Acho que é bom jogador. Só que ele chegou no Bayern de Munique com essa concorrência. Robin, Ribéry, tem o Thiago Alcântara, que é outro jogador que é articulador do time. E aí ele botou, coincidentemente, o James Rodrigues nos 2 jogos aí. No jogo do Campeonato Alemão e no início do jogo contra o Paris Saint-Germain. Não que ele errou, hein? Acho que até eu colocaria o James Rodrigues. O problema é que os caras já estavam insatisfeitos. Chegou o James Rodrigues, os caras já falaram, quem levou o James Rodrigues para o Real Madrid? Carlo Ancelotti. Quem trouxe para o Bayern de Munique? Carlo Ancelotti. Aí os caras falaram, o filhinho do homem. Pronto, começou. Mas é ciúme de homem. Ciúme de homem é pior do que ciúme de mulher. Pior do que mulher, hein? Muito pior. Bem pior. Lá para você. Então, o relacionamento que o Wander estava falando aí é um extensivo. A verdade é a seguinte, né? Hoje as redes sociais há um certo patrulhamento, né? Há muitos gestos na rede social, né? E os caras ficam perseguindo. Tudo que você fala, o cara quer rebater e quer demonstrar, às vezes, conhecimento que não tem.
Então hoje eu disse lá, olha, até para provar que essa lenda que nós contamos aqui, ela é realmente só uma lenda, de que na Europa não se demite treinador. É claro que não se demite tanto quanto aqui, até porque é muito mais caro, mas se demite sim. Muita gente é demitida no meio do contrato. E agora de novo. Aliás, no começo de uma temporada, o Bayern Munique manda um técnico do tamanho do Ancelotti embora e mostra que foi totalmente desorganizado o seu começo de temporada. Isso vai ter reflexo na frente, com certeza. Aí falaram assim, você está desinformado. Nos últimos 20 anos, o Bayern Munique só teve 4 treinadores. Eu disse, nossa, não é a informação que eu tenho, mas daí eu fui buscar. De 96 para cá, vamos botar um ano a mais. Franz Beckenbauer, Klaus Augenthaler, que foi quarto zagueiro da Alemanha, e segundo Juan, um dos maiores jogadores que ele viu jogar, Juan do Flamengo, que foi técnico dele também. Ele falou um dia, você não acredita, esse cara treina com a gente, o que ele joga de futebol é um negócio absurdo. Giovanni Trapattoni, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Hitzfeld voltou, Jürgen Klinsmann, Jupp Heynckes, Louis van Gaal. Ele tá parecendo a minha mulher. Minha mulher vai no Google, mas é claro, Jupp Heynckes voltou, Pepe Guardiola, Carlo Ancelotti e agora está o Idi Sagnol, que é apenas um assistente que está ficando por enquanto. Ou seja, são 11 treinadores em 20 anos. Vai fazer curso na média, mas na média realmente é baixo. Né? Mas também não vale, o cara é o preciosismo do torcedor. Não, porque o cara... Não. Aqui é diferente, a cultura realmente vai moendo o treinador, é verdade, o trabalho é muito mais exaustivo, tem 80 jogos por ano, um time que chega em todas as competições, então é muito mais complicado. Mas que também demite lá, e uma pergunta que chegou aqui do André de Santo Amaro, eu vou passar para você. Opa! O PSG, também conhecido como Paris Saint-Germain, será um dos 4 finalistas da Liga dos Campeões? Eu não tenho bola de cristal. Ah, pela projeção, Serol. No jogo contra o Bayern Munique, a torcida do Paris Saint-Germain colocou uma faixa, eu não vou falar em francês porque não é meu forte, mas estava escrito assim, amanhã a Europa será vermelha e azul. Amanhã, no futuro, né? Amanhã... hoje, no caso, o Bayern está tudo escuro lá, né? Sim. Então... É o otimismo da torcida. Você acha que o Paris Saint-Germain pode ser campeão da Champions, como eles gostam de falar? Sim, pode. Depende do cruzamento. Se pegar o Barcelona, Paulinho... Eu acho que esse time dá para ganhar Se do pegar Barcelona. o Cristiano Ronaldo... Aí já fica mais difícil. O Real Madrid, não é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é o principal jogador do Real Madrid. Sim, mas o Real Madrid eu acho que é mais time hoje que o Barcelona. Eu acho. Não, tudo bem. A história pode me desmentir, Você rodada a rodada. No início da temporada que ganhou a Super Não é isso não. Finalizou melhor, está melhor. Campeonato Espanhol, quem é o líder? Ah, é? 100% de aproveitamento. Vamos conversar em maio do ano que vem. É o Barcelona. Já vamos falar de outros assuntos aqui envolvendo também o futebol brasileiro. Falamos muito da Copa do Brasil, a decisão de ontem. No lotado Mineirão, faltou futebol, mas sobrou gente. Cruzeiro, parabéns, campeão da Copa do Brasil e já na Libertadores no ano que vem. Nós conhecemos há tantos anos. Sim. Eu posso fazer uma provocação? Depende. Se for muito forte, eu saio do programa. Depois dos comerciais, eu faço. Vamos para a rede. Futebol em rede. Futebol em rede volta já. In the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes seem to stutter and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. Put your hand against your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Get a work about it makes the world go round.
Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Venha pra rede você também, futebol em rede pra você. Olha, o Vander Luiz, de novo em outro estúdio. O destaque final do Vander nesse momento aqui no Futebol em Rede. Sobre o que você vai falar agora, Vander? Bom, Quartarolo, Fábio Cerotti, para fechar essa minha participação aqui no Futebol em Rede, vem pra rede você também. Eu gostaria de falar um pouco mais da nossa Série C do Campeonato Brasileiro, que a gente tem acompanhado aqui em Sorocaba com o São Bento, e o São Bento garantiu acesso. É muito importante, muito legal, mas não é só o São Bento que garantiu o acesso, né? Nós temos o CSA, o Fortaleza e o Sampaio Correia também. Então a gente tinha dois grupos, um grupo A com as equipes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e o grupo B com as equipes das regiões Sul e Sudeste. Aliás, de São Paulo, o Botafogo de Ribeirão Preto, que começou bem e perdeu o fôlego, o Bragantino, né, que quase foi rebaixado, e o Mojimirim, numa pindaíba aí, acabou sendo rebaixado. E o São Bento foi o único dos representantes do Sul e do Sudeste que garantiu acesso. E agora a gente vai ter a disputa aí do título. Mas a parte mais importante já foi, que era valendo o acesso e subiram. São Bento, CSA, Fortaleza, Sampaio Correia. E nesse fim de semana começam as semifinais. Então no domingo o São Bento vai receber aqui pertinho da gente, em Sorocaba, a equipe do CSA. O CSA tem a melhor campanha. E no outro domingo tem o jogo da volta que vai acontecer lá em Alagoas. E no outro lado, nós teremos Fortaleza e Sampaio Correia. Primeiro jogo acontecendo na segunda-feira no Castelão. E o jogo da volta também acontece no Castelão, só que é o outro estádio Castelão, né? Que vai acontecer lá no Maranhão. Então a gente vive esse momento final da Série C, onde a fase mais importante já foi disputada. A fase mais importante do campeonato não é a briga pelo título. A fase mais importante é a fase de quartas de final. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, Vander Luiz, até segunda-feira, você trazendo informações, comentando. A Série C sempre muito importante, São Bento subiu, né? Olha, o São Paulo joga domingo aqui contra o Sport Recife, é um jogo em que ele é favorito, e se vencer pode até sair da zona do rebaixamento. Eu acho que o São Paulo é melhor hoje, apesar de tudo, que o elenco do Vanderlei Luxemburgo. De qualquer maneira, é uma complicação estar lá na zona do rebaixamento. Porque se o São Paulo acabar caindo, pela primeira vez seria isso na sua história, vamos ter o clássico São no ano que vem. São Bento e Santos. Não, São Bento e São Paulo. O Santos está fora. O Santos nunca caiu. Eu vou fazer a provocação. Mas eu acho que o São Paulo vai escapar, viu? Por ser mais 17 pontos, é só fazer a conta direitinho. Já levou o time para Aparecida? Não, acho que ainda não, né? Depois que levar o... Quem vai para Aparecida é o Dirceu Maravilha, que falou que se o Corinthians for campeão, ele vai. Né? Promessa, tá correndo risco. Puxa. Fábio, qual é a sua provocação? Provoque. Quartarolo, você, assim, olha o que você vai parece falar. Que faz muitas críticas à parte financeira, né? Todo mundo que não aí tem eu peguei dinheiro alguns pensa dados nisso. aqui a respeito de um certo clube que fez um acordo aí. Um acordo. O jogador não pagava salário, não pagava direito de imagem, aí teve que se livrar do jogador, fizeram um acordo. Ó, eu vou te pagar tanto, mais um pouquinho aqui, aí você bate asas, vai receber dinheiro por aí. Um grande abraço. É o Robinho. Sim. Aí descobriram... Esse é o menor dos problemas. Aí descobriram que o Conselho do Santos descobriu que o acordo foi verbal. Sim. Não tem nada escrito. Mas o Modesto Roma confirmou. Mas não tem nada escrito. Mas confirmou. A palavra do presidente tem força. Ah, é? Tem peso. Como não? Ah, então tá bom. Então agora eu vou acreditar, porque o desafio era esse. O Santos fez uma reunião do Conselho agora, foi um levantamento. Só no semestre 43 milhões de prejuízo. Vai aumentar. E aí faz uma proposta pro Lucas Lima de 45 milhões, assim, divididos, suaves prestações de 600 mil por mês. Quer dizer que pode acreditar na palavra do presidente que ele paga. Não sei se ele paga. Ele está confirmando que houve essa promessa. Se o time não tem 43 milhões, vai pagar 4? Vai pagar 45 como? A verdade é a seguinte, é o desafio. O desafio não é só esse. Primeiro que o Robinho, quando foi para o Atlético Mineiro, eu sou santista, todo mundo sabe, mas eu achei que ele tinha que ir mesmo. Ele já tinha dinheiro para receber do Santos e o Santos não pagava. E o Santos falou, não, vamos fazer o seguinte... Pagava todo mundo, não era só para não pagar. A gente vai fazer um pacote aqui, e daí paga, põe isso que a gente está devendo para você, põe no mesmo pacote.
caramba, se você já não recebe, você vai entrar de novo na mesma situação? Aí ele foi para o Atlético Mineiro acertadamente em termos financeiros. Futebolisticamente a gente pode até discutir. Tudo bem, já fez a parte dele, já voltou 2 vezes para o Santos, ótimo. Só que ainda estão devendo dinheiro para ele, cerca de 4, 5 milhões, mais ou menos. O Lucas Lima, o contrato da Doyen diz o seguinte: se terminar o contrato e ele não for negociado, o Santos é obrigado a ressarcir. A mesma do exatamente. Damião? Isso, eu vou chegar lá. É obrigado a ressarcir quase que o preço total do Lucas Lima para a empresa. Então o Santos está forçando para fazer um contrato para mostrar que ele não foi negociado ou algo assim. O contrato é totalmente enrolado e o Santos só tem 10% do jogador. Sobre o Leandro Damião, há uma briga que está em segredo de justiça em que a empresa cobra 14 milhões de euros pelo Leandro Damião. Ou seja, o Leandro Damião custou mais do que o Santos recebeu pelo Neymar, que é a maior revelação do futebol brasileiro nos últimos 20 anos. O Santos recebeu 9 milhões e pouco de euros. Ele recebeu 17 e teve que dar para a Teisa e teve que dar para a Dissonda, certo? E depois 100 milhões lá dividiram entre o pai do Neymar. Muita gente ganhou dinheiro nisso. Tanto é que está na justiça até hoje essa discussão de quanto realmente, qual foi o preço da venda do Neymar. O Santos não recebeu nem 10 milhões. Tinha 55% sobre o que entrou. Aí o que acontece? Aí acaba de vender o Neymar e pega emprestado todo esse dinheiro e contrata o Leandro Damião, que é ruim de bola, perto do Neymar, então nem se compara. Só que aconteceu o seguinte: o Leandro Damião sem receber, mais ou menos o que aconteceu com o Nilmar no Corinthians. O Santos por pouco não perdeu o jogador na Justiça do Trabalho. Então ficaria sem o jogador e ficaria com a dívida. Peraí que eu não estou conseguindo entender. Meu amigo. Então o problema é muito maior. Peraí, não é só isso. O Santos ganhou 10 do Neymar. E gastou 14 para trazer. 13, na verdade, na época. 13 para trazer o Leandro Damião. Ok? E se o Leandro Damião... Peraí. Aí tem 43 de dívida e vai pagar 45 no contrato pro Lucas Lima. Para você ver. Ou seja, há muita falácia, há muita utopia nisso tudo. E vai ter eleições agora no que vem, não tem? Não, é esse ano. Então, e aí, no final do ano. Eu acho que os números são alguma não coisa... batem, outra. Aí vai receber a transferência do jogador Neymar para o Paris Saint-Germain, uma bela bolada. Todo esse dinheiro vai para ou acertar a situação com a Doyen envolvendo o Lucas Lima e o Leandro Damião, 2 jogadores que ele não vai ter mais, ele vai pagar, mas ele não vai ter mais, porque o Lucas Lima está saindo, dizem até, Rogério Assis, que você conhece, deu a informação que ele foi negociado com o Palmeiras, aliás, já fez pré-contrato com o Palmeiras. Palmeiras nega, mas a gente sabe como funciona isso, ninguém vai confirmar agora. Mas o Lucas Lima, naquele que ficava fazendo provocaçãozinha na rede social quando jogava Santos e Palmeiras? Mas isso aí é besteira. Só o torcedor que acredita que esses caras são inimigos. No fundo, eles são amigos, no que está muito certo, e muitos, inclusive, jogam em times diferentes, amigos, mas têm agentes iguais. Quer dizer, não tem nada a ver. Mas se o Palmeiras fizer um pré-contrato, boa sorte para o Lucas Lima, é que ele vive sonhando com a Europa, mas a verdade é que ele não tem proposta para jogar na Europa, não em time de ponta, como ele achava que tinha. E no Paris Saint-Germain, agora o ex-cunhado, o ex-alguma coisa, o Neymar, amigo ainda tá lá, mas eu não sei se vai levar. Não sei se vai levar o Lucas Lima para jogar no Paris Saint-Germain. Acho que nesse time do Paris Saint-Germain ele não entra. Eu vou falar com sinceridade. Eu não sou contra ninguém. Mas eu aconselharia aos dirigentes do Santos fazerem um curso de matemática financeira. É necessário, rapidamente, viu? Olha, estamos encerrando, estamos chegando à final do Futebol em Rede. Venha para a rede você também. Foi muito legal estar com vocês, com a Rádio Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau, na coluna FM 87,5 de São Roque, da difusora AM 570 de Taubaté. Obrigado a Sig, a Elaine, a Karen Eichmeier, que nos deu aí uma assistência à distância. Obrigado, Fábio Seroli, um abraço ao Vander Luiz e com certeza estaremos aqui na próxima segunda-feira falando de futebol novamente no Futebol em Rede, na AltV, a TV da internet para você. Venha para a rede você também. Termina aqui o Futebol em Rede. No
No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.